Boa tarde, meninas. Aqui é o Ministério Digital Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E hoje nós gostaríamos de conversar sobre um tema que está escolhido pela Julita, foi escolhido pela Julita lá de Joinville, a minha querida amiga Julita. Beijão para você, Julita, amo você. E a Jana Jorge, que também é de Joinville, que também escolheu esse tema, família. Transparência nos relacionamentos afetivos. Transparência nos relacionamentos afetivos dentro da família. Um tema bastante controverso, um tema bastante delicado, que precisa de muita atenção, que precisa de alguns elementos para a gente entender. Eu não escolhi, você não escolheu a família em que você queria nascer. Você simplesmente nasceu naquela família e você precisa aprender a se relacionar com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Seus irmãos também não pediram isso. De repente vocês estão convivendo e esse relacionamento, com o passar do tempo, ele se torna às vezes meio difícil. Às vezes não, às vezes até vai tudo bem. Mas nem sempre é tudo às mil maravilhas. As dificuldades do dia a dia dentro da família são normais. São pessoas que são do mesmo sangue, mas que têm diferenças muito grandes. Um filho não é igual ao outro, o pai, o filho às vezes não se vê como filho daquele pai, a filha às vezes não se vê como filha daquela mãe, as irmãs não se veem como irmãs, irmãos, a irmã não vê o irmão como um irmão, tem diferenças grandes entre eles, e nesse contexto de família, de ter que se sentar à mesa, de ter que voltar para casa à noite para dormir, de ter que conversar, de ter que dizer bom dia ou boa tarde, e vão acontecendo conflitos. Nesse relacionamento entre família, de tchau, boa noite, bom dia, me passa um prato de comida, me dá um copo d'água, existem conflitos, existem diferenças, porque são personalidades diferentes, são pessoas totalmente diferentes convivendo no mesmo lugar. Apesar de serem família, todos são diferentes, todos têm a sua própria personalidade, todos têm o seu próprio modo de ver as coisas, todos têm objetivos diferentes. Um filho pode amar feijão e o outro pode odiar feijão. Uma filha pode gostar demais de brócolis e o outro pode odiar brócolis. E aí como que a mãe vai fazer? Como que o pai vai fazer? Vai ter que fazer uma comida para cada criança, para cada filho, pro marido, né? Às vezes a mulher faz uma comida, a esposa faz uma comida, a mamãe faz uma comida, mas nem todos são de agrado, porque aquela refeição, aquele prato é especificamente para o papai. E aí os filhos torcem o nariz. Então ela vai ter que fazer vários pratos naquele dia para que todos tenham o seu gosto na mesa, possam se alimentar daquilo que querem comer. Nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes, a mãe ou o pai, né, fazem o almoço, fazem o jantar e colocam na mesa à disposição para todos comerem as mesmas coisas. Quando a gente era criança, nós não podíamos escolher o que nós queríamos comer. Estava na mesa aquilo que nós iríamos comer, e fim de papo. Quem não quisesse comer, pode ser que saísse da mesa aí com fome, porque não gostava de comer aquela comida que foi feita naquele dia. Então, as diferenças de gosto, a diferença do modo de se vestir, a diferença do modo de sentir, um é mais emotivo, um é mais brabo, um é mais tímido, um é mais espalhafatoso. Essas diferenças na família, todas essas diferenças estão dentro da família. Essas diferenças, elas são normais lá fora no trabalho, na escola, são vistas como normais, porque são pessoas que vêm de vários lugares diferentes e ali se reúnem, então, num grupo que não se conhece e vão aprendendo a se conhecer e a respeitar as suas individualidades. Na família, de certa forma, é a mesma coisa, só que a gente pensa que não. A gente pensa que todos os filhos têm que comer a mesma comida,
que todo mundo tem que se vestir da maneira como o pai e a mãe acham, que todos têm a mesma opção sexual. Essa é uma grande dificuldade hoje nas nossas famílias atuais, né? O marido que antes era super apaixonado pela esposa, agora ele vem para casa e não demonstra mais essa paixão toda, tá cansado ou tem outros interesses ou até convive com muitas outras mulheres fora do seu contexto familiar, lá no seu trabalho, e que acaba interferindo até no seu relacionamento com a sua esposa. A mesma coisa a esposa, trabalha fora de casa, vem à noite para casa e ainda tem que trabalhar em casa. E aí está cansada e precisa da ajuda dos filhos e do marido. Todas estas questões acabam aí se fundindo num caldeirão de necessidades de cada pessoa e de conflitos, e que geram conflitos. Como que nós podemos resolver isso? Bom, eu não tenho essa solução, mas a Bíblia, ela fala algumas coisas a respeito. Primeiro vamos ver um pouquinho sobre o conceito de relacionamento familiar. Familiar ou de amizade, não, nós estamos agora falando especificamente dentro da família, mas a questão do conceito de relacionamento, ela vale tanto para dentro da família como também fora da família. Mas especificamente, o que é o relacionamento? É uma ligação afetiva. Quando eu tenho um relacionamento com alguém, eu tenho uma relação afetiva com esta pessoa. Se ela é a minha mãe, se ele é meu pai, meu irmão, minha irmã, eu tenho alguma ligação. E essa ligação, a princípio, ela deveria ser uma ligação de afetividade, de amor. Eu preciso ter, nesse relacionamento também existe a relação de ligação de amizade. Eu posso ser uma grande amiga da minha mãe. A minha mãe pode ser a minha grande amiga. A minha irmã pode ser a minha melhor amiga. O meu pai pode ser o meu melhor amigo. Meu confidente, aquele que eu tenho liberdade para falar as coisas que eu penso, que eu consigo trocar uma ideia. De repente eu não consigo trocar uma ideia com a mãe. A mãe às vezes não consegue me compreender tão bem. Nós temos gênios diferentes. Então, meu pai é aquele que consegue me ouvir, que consegue me escutar e que consegue me dar conselho. Relacionamento exige comunicação. Eu preciso me comunicar. Quando eu me relaciono, eu preciso me comunicar. Relacionamento está baseado na comunicação. Eu vou conversar com a minha mãe, no meu dia a dia eu preciso conversar com a mãe, perguntar para ela onde está a minha roupa, perguntar para ela o que ela vai fazer no jantar. Então, a comunicação entre os irmãos, entre pais e filhos, é normal no relacionamento. O respeito. A princípio, entende-se que numa família, um grupo pequeno, é uma célula pequena, precisa ter respeito um pelo outro. Eu preciso perceber que a minha mãe tem um jeito de ser e eu tenho um jeito de ser diferente. E eu preciso respeitar o jeito de ela ser. E ela precisa respeitar o meu jeito de ser. E quando a gente é criança, e isso ainda não está muito definido, os pais é que são os primeiros condutores deste respeito. De respeitar a vontade dos seus filhos, de respeitar a maneira do seu filho ser. O João é de uma maneira, a Maria é de uma outra maneira. E a mamãe e o papai vão respeitar as individualidades dos seus filhos. Então, o respeito pela maneira como eles veem a vida. E, para finalizar, a harmonia, que a partir disso pode acontecer ou não. Se não existe respeito, se não existe amizade, se não existe confiança, se pais e filhos, esposa e marido e esposa, não tem confiança para conversar uns com os outros, essa harmonia ela não vai existir. Então a harmonia, ela depende desses fatores, dessa ligação afetiva que eu tenho com a minha família, dessa relação de amizade que eu tenho com a minha família, da comunicação
que é natural nesse ambiente, que deve existir. Não é possível que eu moro numa casa e eu nunca converso com ninguém nessa minha casa. Tem algum problema aí acontecendo quando essa comunicação entre marido e esposa não acontece, entre pais e filhos não acontece. Quando existe um problema de comunicação, nós temos um problema grave, né? A confiança, o relacionamento, ela exige confiança de eu poder contar para minha mãe o que está acontecendo, né? Eu conheci um menino e eu quero contar para minha mãe. Ai, mas eu não vou contar, porque eu acho que ela não vai gostar de que eu tô me apaixonando por alguém. Ela pode achar ruim, então eu vou esconder isso da minha mãe. É muito comum isso, de meninas, meninos, principalmente na adolescência, de começarem a esconder coisas dos seus pais, de começarem a não terem essa confiança de falar todas as coisas para os seus pais. Também no relacionamento entre homem e mulher. De repente a mulher não se sente assim, a esposa não se sente assim tão à vontade para contar algum segredo para o marido. De algo que aconteceu no trabalho, de algo que aconteceu na rua enquanto ela andava. E da mesma forma o marido não tem suficientemente confiança para contar os seus problemas para a sua esposa. Porque já de antemão ele tem medo que ela não vá entender. Então a confiança, eu diria assim, que é a base da família, que é a base do relacionamento familiar, é a confiança. É a liberdade de a gente poder se comunicar sem que ninguém, após uma confissão, após algum relato, seja constrangido. Ou dito, você não fale mais sobre isso. Ou isso eu não quero ouvir, não me diz respeito isso. Chega, assunto encerrado. Não vamos mais falar sobre isso. Esse assunto nem entra mais em pauta aqui. Aqui nessa casa não se fala mais nisso. Esse tipo de atitude agressiva por parte dos pais ou até por parte dos filhos, não quero ouvir, mãe, mais você falar sobre isso. Não quero que você me diga que eu não devo fazer isso. Não quero mais ouvir falar sobre isso. E ponto, faço do jeito que eu quero. Então, essa relação de dificuldade, de confiança, de conversação, quando isso acontece, quando essa falta de confiança acontece, aí vem a falta de respeito e vem a falta de harmonia. Então, a harmonia na família, ela depende desses fatores. A Bíblia fala, ela não, aqui 2 Pedro, né, a segunda carta de Pedro, ela não fala especificamente da família, mas eu achei interessante o texto, porque a carta de Pedro fala de que Deus escolhe as pessoas. Deus escolhe as pessoas para algumas tarefas. E Deus dá dons para as pessoas. E uma das coisas que Deus escolheu de forma magistral, de forma magnífica, foi a família. Quando ele criou o Adão e a Eva, ele pensou numa família perfeita, numa família que fosse do jeito que deveria ser, que os dois tivessem filhos, se amassem, se relacionassem, tivessem filhos e ainda dominassem a natureza, o ambiente onde eles estavam, para poderem conviver bem entre eles mesmos e poderem usufruir dos frutos da terra. Então, este texto aqui de Pedro, ele fala exatamente disso. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 em diante. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor, pois essas são as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos
e produzirão muita coisa boa. Olha só que fantástico esse texto de Pedro. Nesta carta está se falando de que estes elementos da amizade cristã, da perseverança, a devoção a Deus, que é na família que a gente, a princípio, deveria aprender a devoção a Deus. É o primeiro lugar onde pais vão educar seus filhos na fé cristã. Lá é o primeiro lugar onde o filho, a filha, vão ouvir falar sobre Deus. Então, juntando a perseverança, a devoção a Deus, a amizade, o amor, pode sair muita coisa boa. Muita coisa esta família vai produzir. A carta fala: serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa. Olha os frutos destes dons que Deus dá para quem Deus escolhe. Olhe quantos frutos podem ser produzidos a partir de uma família que leva a sério estes itens. E em primeiro lugar, no primeiro plano, quem é o responsável por isto é o pai e a mãe. Os pais são os responsáveis por educarem os filhos nessa harmonia. Os pais são os primeiros a terem que ter liberdade entre si. É muito triste quando a gente percebe que o marido, como já falei antes, não tem confiança na esposa, omite algum segredo. Ou que a esposa não confia no marido, omite algum segredo. Ou que o filho ou a filha omitam algum segredo, né? De repente, um dos filhos fez uma opção sexual diferente daquela que ele tem, que ela tem. Mas ela não tem coragem de contar isso para os pais. Ele não tem coragem de contar. Isso fica um segredo na vida dele. E isso fica torturando ele. Como que nós, pais, vamos tratar uma questão tão delicada quanto essa? Nós, avós, vamos trabalhar esta questão tão delicada na família. Somente a partir do amor, somente a partir da harmonia, somente a partir dos dons que Deus nos deu, de harmonia, novamente vou olhar aqui a devoção a Deus, a própria devoção a Deus, a bondade, o conhecimento, o domínio próprio, dominar a minha necessidade de dizer aquilo que eu penso e principalmente de ter que valer aquilo que eu penso. Até uma certa idade, eu creio que são os pais que fazem valer aquilo que eles pensam, respeitando as individualidades dos seus filhos, mesmo quando são pequenos. Mas são os pais que educam os filhos nesse caminho e dizem como deve ser. Mas o domínio próprio dos pais já vai ser percebido pela criança desde pequeno. Eu não posso sair, o pai e a mãe não podem sair batendo nos seus filhos quando eles não obedecem. Pode ser até que nós já fizemos isso em algum momento com os nossos filhos. Mas a princípio o ideal seria conversar. Nós estamos vivendo num tempo onde a conversa, onde o diálogo, onde vamos sentar para definir as coisas em conjunto, vale a pena a gente seguir por este caminho. É muito triste quando os pais não conseguem confiar também nos seus filhos, quando os pais também não podem contar os seus segredos ou a maneira de eles verem as coisas para os seus filhos, de comentarem alguma coisa com os seus filhos. Isso também é muito triste. Essa falta de confiança, de amizade, de sonhos, compartilhar sonhos. Eu tenho um sonho e eu não tenho coragem de compartilhar isso com meu marido. O meu marido tem um sonho e ele não tem coragem de compartilhar isso comigo. O meu filho tem um sonho, ele está na faculdade, de repente descobre que não quer mais fazer essa faculdade, que quer sair da faculdade, que não quer mais esse curso. Ele percebeu que isso não é bom para a vida dele ou para a vida dela. E ela ou ele não tem coragem de falar isso para os pais. E ficam escondendo essa realidade. Às vezes até saem da faculdade e os pais nem ficam sabendo.
Ou o filho está num trabalho que ele não gosta. Está fazendo uma coisa que ele não gosta, que é torturante a filha ou o filho saírem todos os dias de manhã para trabalhar num lugar que não gosta. Mas os pais insistem que ele precisa trabalhar, que ele precisa ganhar, que ele precisa ter responsabilidade. Mas o filho, a filha está lá se torturando com um trabalho que não gosta. E não tem coragem. Um não tem coragem de falar com o outro para que não haja opressão de nenhuma parte de nem outra. O filho tem medo de ser oprimido pelos pais, como também os pais podem ter medo de serem oprimidos pelos seus filhos. Então, essa falta de harmonia dentro da família, o ideal, como a Bíblia fala, em muitos textos a Bíblia fala sobre isso, de que nós devemos tentar perceber que Deus nos chama e nos escolhe e nos dá dons para convivermos em sociedade. Em primeiro lugar, para convivermos na família. Façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. A bondade com a fé que vocês têm. E isso vai resultar em amor. Amor por aqueles que estão convivendo comigo na minha casa. Que estão todos os dias na minha casa, indo dormir na nossa casa, saem para trabalhar, voltam, estão sentados à mesa. Aliás, sentar à mesa para as refeições é muito importante. É muito importante que se destine um tempo para sentar à mesa. Sentar à mesa para comer juntos é básico na família. É uma das tarefas, dos momentos mais fantásticos do dia, que a gente sente ao redor da mesa para saborear uma gostosa refeição. Aliás, Jesus fazia isso. Ele sentava à mesa com seus discípulos muitas e muitas vezes para comer, para conversar. E os seus discípulos prestavam atenção no que Jesus tinha para falar em volta da mesa. Da mesma forma, a família, pais e filhos, um ouvindo o outro ao redor da mesa, enquanto saboreiam uma gostosa comida feita pela mamãe ou pelo papai, não importa. Os dois têm tarefas conjuntas, né? Pai e mãe, esposa e marido têm as mesmas tarefas. Quando trabalham fora de casa, vêm para casa e os dois têm as mesmas tarefas em casa, um ajudando o outro, para que os filhos desde pequenos aprendam também que as tarefas não são só da mamãe, que ela tem direito a ter ajuda do marido e dos filhos. Isso também é uma coisa muito importante que nós precisamos valorizar no nosso dia a dia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E se você tem dificuldade para encontrar essa harmonia na sua família, ore a Deus, peça a Ele sabedoria. Deus dá com alegria o dom da sabedoria para você, mulher. Para o seu marido, converse primeiro com seu marido sobre isso. E Deus vai dar sabedoria para vocês dois para conduzirem a sua família em harmonia. Deus quer que a família seja amor. Reflita o amor dentro da sociedade. Um beijo, um abraço e Deus abençoe a todos.